Olá, turminha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para a nossa aula de matemática. Pegue o seu livro SESI e abra na página 94, 95, 96, 97 e 98. E vamos para a aula de hoje. Sinalização luminosa. Para falar em sinal luminoso, você se lembra? Por falar em sinal luminoso, você se lembra das ruas sem iluminação? O grupo ficou curioso para saber se, nesse caso, também havia um padrão na escolha do tipo de iluminação e distância entre os postes. Em sua opinião, será que existe um padrão? Existe um padrão para a distância entre os postes, para a cor da luz dos postes que ficam nas ruas? O que você acha? Sim ou não? Existe um padrão, existe uma regra para os postes de luz? E aí você vai colocar o que você acha, sim ou não, certo? Aqui na primeira pergunta. Próxima pergunta. No bairro onde mora, a iluminação pública é igual em todas as ruas? Você já parou para pensar nisso? Se você já andou na rua e ficou olhando para os postes para ver se a cor das luzes é a mesma cor em todos os postes? Se a distância entre os postes é a mesma? Então, escreva aí. No bairro onde mora, a iluminação pública é igual em todas as ruas? Você vai responder sim ou não. Você já ouviu falar em temperatura de cor? Outra pergunta. Você vai dizer sim ou não. Já ouviu falar nisso? Temperatura de cor? Escrevam aí, sim ou não. Renata, professora de ciências, contou aos alunos que não tinha a ver com o calor emitido pela lâmpada, e sim pelo conforto que pode proporcionar no ambiente. Então, temperatura de cor não tem a ver com o calor, e sim com o conforto para o ambiente. Ela explicou a eles que quanto mais alto for o valor da temperatura de cor, mais branca será a luz emitida. Então, mais alto o valor da temperatura, mais branca a luz. Mais alto o valor da temperatura, mais branca a luz. É a chamada luz fria, muito usada em ambientes de trabalho, pois induz maior atividade ao ser humano. Quanto mais baixa a temperatura de cor, mais a luz será amarelada. Então, mais baixa, mais amarelada. Mais alta, mais branca, proporcionando maior sensação de conforto e relaxamento. A chamada luz quente, muito usada em salas de estar ou quartos. Observe a tabela. Então, vamos retomar. Luz fria é a luz mais branca. Luz quente é a luz mais amarelada, certo? E aqui nós temos a temperatura de cor. Menor que 3.000 graus em Kelvin. Menor que 3.000 Kelvin. Quente, branco alaranjado. Então, olha só. Branco alaranjado. Então, menor de 3.000 é a luz quente. De 3.300 a 5.000, intermediário, branco. Maior que 5.000, fria, o branco azulado. Então, retomando, quanto maior o valor da temperatura, maior de 5.000, ó, quanto maior, mais branco. Quanto menor, menor de 3.000, mais amarelado. E essa daqui é a intermediária. A rua onde mora tem iluminação pública? Se sim, qual você acha que é a temperatura de cor e por quê? Você vai dizer sim aqui ou não, e você vai dizer qual é dessas três. Qual é a temperatura? Quente, intermediário ou frio? 3.000, 5.000, e aí você vai escrever. Você sabe o que significam os símbolos? Você lembra quais são esses símbolos? Como são o nome deles?
Se você respondeu menor que e maior que, acertou. Responda aí no seu livro. Veja as representações a seguir. Então, nós temos aqui 3 e 1. 3 é maior que 1. Veja que o lado aberto sempre fica para o número maior. 2 é igual a 2. Olha só, 2 igual a 2. Então, eles são do mesmo tamanho. Por isso, uso o sinal de igual. E 1 é maior que 3. Olha só, o lado aberto sempre para o número maior. Observando a tabela de temperatura de cor, por exemplo, o valor 2.500 é menor, 2.500 é menor que 3.300, certo? Logo, 2.500 é menor que 3.300. Nesse caso, teremos uma luz mais quente, alaranjada. Então, menor que 3.000, mais quente, luz mais alaranjada, mais amarelada. Maior, mais branca. Então, aqui, ó, muito quente, 2.000, 3.000, muito quente, bem alaranjada, bem amarela. E aí, vai intermediando, e aqui, quando chega aqui, ó, maior de 5.000, 10.000, muito fria, aquela luz mais branca. Então, são chamadas de luz fria. Luz amarelada ou alaranjada, luz quente. Luz branca, luz fria. 7.000 é maior que 5.000. Logo, teremos uma luz mais fria, ou seja, branca. Além dessa informação, viram que o tipo de iluminação também depende do tipo de via e do tráfego existente no local. Então, aqui nós temos um pequeno mapa, temos a cidade B e a cidade A. A cidade A é bem menor, a cidade B é um pouco maior. Mas em todas elas nós temos ruas. Temos as ruas aqui, das vias urbanas, que é dentro da cidade, suburbana, porque já é mais afastada as casas, ó. Áreas suburbanas, que elas são mais afastadas. Temos uma via aqui bem grande que vai dar em outra cidade. Então, para cada um desses locais, existe um tipo de poste, existe um tipo de lâmpada, existe um tipo de cor, certo? Então, nas grandes cidades é um tipo, nas rodovias, nas ruas que não tem casa são um outro tipo e um outro tipo de lâmpada e assim por diante. Depois dessas análises, página 96. Depois dessas análises, é pensando o tipo de arranjo, veja. Então, aqui, uma rua com 9 metros de largura. Temos os postes aqui somente de um lado da rua. Também pode ter uma rua de 9 metros de largura, da mesma largura, porém os postes estão, ó, um desse lado e um do outro lado, um desse lado e um do outro lado, alternando. Temos outra via, outra rua, que é de 16 metros, então é maior, hein? E nessas de 16 metros, elas precisam ter 2 postes de iluminação, um desse lado e um do outro lado. E aí vão seguindo. As ruas de 18 metros, bem maior, os postes de iluminação ficam aonde? No meio, viram isso? Os postes de iluminação ficam no meio da via, então fica um poste para lá e um poste para cá. Das de 16, o poste fica no canto, nas calçadas, e aqui fica no meio. Nas 4 representações, a distância entre os postes é a mesma? E então, o que você acha? A distância é a mesma dos postes? Entre um poste e outro? A distância é a mesma? Não, né? E a largura das ruas é a mesma? Também não, né? O que observou para responder? Então, não, porque a largura das ruas é diferente, pois são vias diferentes. Então, dependendo do tamanho da rua, às vezes um é um carro indo e o outro é voltando. Dependendo da largura da rua, os postes vão ser colocados em maneiras diferentes. Se numerássemos os postes, seguindo a sequência numérica no arranjo bilateral, teríamos números pares e ímpares em cada margem da via?
Números pares em uma margem, números ímpares na outra margem. O que vocês acham? Aqui, ó. Aqui tudo bem, porque só tem um lado. Mas nesse caso aqui, como é que seria? Número 1, 2, 3, 4. E aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E então, a pergunta é, teria só um lado de números pares e um lado de números ímpares, ou seria números pares e ímpares tudo misturado aqui deste lado e desse lado também? Vamos verificar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, deste lado todos seriam ímpares e desse lado todos seriam pares, ou vice-versa. Então, a resposta certa qual é? O segundo quadradinho, muito bem. Números pares em uma margem, números ímpares na outra margem, na outra calçada. Então, marque o X aqui. Números pares e ímpares. O número par é um número que pode ser dividido em duas partes iguais, sem que uma unidade fique no meio. E ímpar é aquele que não pode ser dividido em duas partes iguais, porque sempre há uma unidade no meio. Por exemplo, vamos começar aqui pelo número 8. Eu posso dividir o 8 em 2, que vai ficar 4 mais 4, que é o 8. Então, eu posso dividir ele em 2. O 3 eu não posso dividir ele em duas partes iguais, porque vai ficar 1 mais 1. 1 mais 1 é 2. Então, eu preciso de mais um número para fazer o número 3. Então, ele é ímpar, porque ele não pode fazer um parzinho, que é dividir em 2, que é o par. O 11 também não pode, porque 5 mais 5 é 10. Então, eu preciso de mais um número, um terceiro número no meio, para formar o número 11, certo? Então, esse é o par e o 3 e o 11 é ímpar, porque não dá para formar um par, sempre vai faltar um. Depois dessas inúmeras descobertas, os alunos elaboraram um pequeno relatório descritivo contando os problemas identificados e inseriram também as fotos e depoimentos. Em seguida, pesquisaram informações acerca do número de acidentes na região e anexaram o gráfico mostrando a quantidade de alunos que vão a pé e de bicicleta para a escola. Página 97. Observe as informações da tabela e ajude o grupo a elaborar um gráfico para apresentar os dados coletados junto à companhia de trânsito e em seguida represente no espaço. Nós já trabalhamos gráfico algumas vezes no livro, hein? Então, vamos fazer um gráfico novamente, colocando o nome dos acidentes que aconteceram, se foram pedestres, bicicletas, carros, motos ou ônibus, e a quantidade de pessoas que sofreram esses acidentes, certo? Então, aí no seu livro, construa este gráfico como está aqui. 5 ônibus, 38 carro, é para pintar e fazer todas as linhas conforme está aqui apresentado no vídeo. Depois de terminar este vídeo, este gráfico, vamos para as perguntas. Se achar necessário, dê um pause, dê uma pausa no vídeo e faça o gráfico. Depois de terminar o gráfico, retome para saber as últimas questões 2 e 3 da página 97. Questão 2. De acordo com o gráfico, quantas pessoas no total sofreram um acidente nos últimos meses? O que é para fazer aqui? Contar quantas pessoas no total sofreram um acidente nesses 6 meses. Então, se eu tenho que contar quantas pessoas e no total, eu tenho que juntar todas essas pessoas aqui. E qual é a operação que eu utilizo para juntar? A adição, não é verdade? Você pode fazer um cálculo mental, ou se não conseguir, você pode fazer o cálculo, pode ser aqui mesmo do ladinho. 114 mais 65, depois mais 45, aí pega o resultado, mais 38, mais 5, certo?
Ou você pode fazer um cálculo mental. 110 mais 60 e você vai juntando aqui para ver quanto dá, como nós já trabalhamos com cálculo mental. Faça sua continha, pause o vídeo, faça sua continha e depois retornamos para saber o resultado. E então, já fez o resultado? Lembre-se de fazer as continhas, hein? Você pode fazer nesse espaço ou aqui. E vamos ao resultado. Se você respondeu 267 pessoas, você acertou. Parabéns! Agora a questão 3. Quais são os meios de locomoção mais perigosos de acordo com os dados? Então, você vai olhar aqui o gráfico e quais são os mais perigosos? Quais foram que as pessoas sofreram mais acidentes? É o que tem mais, certo? Então, qual é o que tem mais? O de pedestres, das pessoas que andam a pé, olha quanto tem, 114. E das pessoas que andam de bicicleta, que também teve bastante pessoas. Então, escreva logo a sua resposta. Andar a pé e de bicicleta. Página 98 e última página. Após anexar o relatório no site do órgão responsável, o grupo recebeu um retorno por e-mail, informando uma breve vistoria dos locais indicados e ainda foi convidado a fazer parte do programa Amigos da Praça. Você conhece programas como esse? Você conhece o e-mail? Sabe para que ele serve? Sabe a finalidade? Para que serve o e-mail? Para enviar mensagens, certo? Então, se você já ouviu falar em e-mail, escreva aqui sim. E escreva a finalidade, o objetivo. Para que serve? Para enviar mensagens. O grupo ficaria responsável pela revitalização da praça perto da escola. E para isso receberia equipamentos de ginástica e lazer para serem instalados no local, além de bancos novos. Ajude-o nessa importante tarefa. Observe os itens recebidos e os espaços demarcados na praça. De quantas formas diferentes os equipamentos na praça podem ser distribuídos? Então, aqui nós temos o parquinho, né, que é o parque, a quadra de esporte, e nessas bolinhas aqui são as áreas para os equipamentos. Então, tem 1, 2, 3 e 4. E aqui nós vimos os equipamentos que já estão numerados. 1, 2, 3 e 4. Represente no espaço a seguir as estratégias que você usou. Então, você pode desenhar ou somente colocar os números. Eu imagino que pode ficar o 1 aqui, o 2 aqui, o 3 aqui e o 4 aqui. Não, professora, eu gostaria que fosse diferente. Ficar o 1 aqui, o 2 aqui, o 3 aqui e o 4 aqui. E aí você pode colocar com os números ou você pode fazer os desenhos assim, com quadrados, círculos, triângulos, mas lembre-se de colocar os números, tá bom? Se você fizer quadrados, círculos ou triângulos para representar cada um desses instrumentos recebidos, desses equipamentos recebidos, você coloca os números dentro deles, para verificar onde ficaria cada coisa. E então, façam a sua praça. Não precisa desenhar igualzinho como está aqui, tá bom? Tchau e até a próxima aula!